Sim, a régua está baixa para ele. A gente não quer só que ele... Mas que o Brasil passe a ser um time respeitado de novo. Respeitado. Não é? E o Rafinha talvez seja o maior exemplo. Isso é uma questão de formação de equipe e formação de grupo, de confiança e de estofo. O Rafinha, a próxima vez que for enfrentar a Argentina, ele não pode mais tomar pedalinha, olha lá, bububu, tal, porque falou não sei o quê. Tem que... O Brasil, a próxima vez que for enfrentar a Argentina, o Brasil deve uma resposta de postura. É isso. E o Brasil, a seleção brasileira perdeu a postura. É isso. Ela ficou desse tamanhozinho. É isso, cara. É impressionante. E acho que ele é um cara grande para devolver o tamanho da seleção. A seleção brasileira não tem tamanho. A comparação pode ser em 2002, só que não veio e vou dizer, o Ancelotti, veio o Filipão e ganhou a Copa quando o Brasil estava perdendo de Honduras, certo? Na Copa América. Mas, naquela oportunidade, o Brasil tinha jogadores dessa classe. Isso não existe mais no futebol. O que existe são jogadores bons. O Brasil tem, a Argentina tem, a França tem, a Holanda tem, a Espanha tem, então, todos têm. Não existe mais craque, não existe mais Messi. Você não acha que não existe mais Ronaldo Fenômeno. O Brasil só ganhou Copa com craque, nunca ganhou Copa com técnico. O Brasil vai ter que ganhar Copa com técnico. Você não acha que é uma discussão semântica? Dentro da mudança do jogo, os craques estão aí? Estão aí, não são mais mas eles não ganham o jogo que... sozinho. Então, mas... Já ganharam o jogo sozinho. Você olhar pro De Bruyne e falar ele não é craque... Não, ele é um excelente jogador. É isso, mas para o futebol que vivemos, dentro do coletivo, ele é um craque. Dentro dessa concepção, entende? Então, mas porque nós estamos acostumados com o cara. Isso, cara. O Brasil só foi campeão com os caras. Não era nem o cara. O Massiri perguntou, por que o Brasil não consegue jogar? Por que a coisa não acontece e tudo mais? Eu tenho uma tese que, tudo bem, vale 200 horas de programa. Que a seleção para esses jogadores se transformou num estorvo. Eles têm que sair da Europa, vir ao Brasil, ser treinado ou comandado por treinadores muito piores do que eles já têm lá na Europa. Isso para eles virou um estorvo. E ninguém está conseguindo aglutinar esses caras de novo. Ele vive a realidade europeia de Real Madrid, de treinos maravilhosos. Agora os caras eles queiram vir, né? Então, queiram. Queiram vir. Mas é um queiram... É um mais pra... Mas a impressão que eu quero que é a resenha, tá no Brasil como é a resenha. Isso. Essa é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho... Qual foi o jogador que tava... O cara fala assim, eu tava aqui com o Klopp, eu não repito um treino há um mês e meio, eu tô indo lá agora pra fazer com o Dorival, ou com o Diniz, ou com... E aí o cara até vem, o cara sabe que não pode falar não, mas... E aí cumpre o papel dele, como se fosse um... eu vou me alistar ali, eu vou participar ali do... Só que eu acho que o Ancelotti, ele pode fazer com que esses caras venham com outro espírito. Mas por que a Argentina consegue... Os caras estão na Europa, todos eles estão lá, e eles vêm e demonstram tudo. Esse é o segredo do treinador, tá conseguindo fazer com a Argentina, fazer com que aqueles caras que jogam todos na Europa, acho que só o terceiro goleiro é do River Plate, o resto também, mas a postura... o desejo de estar vestindo aquela camisa, o que esse cara fez, o que o Scaloni fez, eu não sei. Mas os caras conseguem chegar na seleção argentina e viver o mundo Europa, o prazer Europa, o tesão Europa, tudo que eles fazem lá, ele transforma tudo aquilo na Argentina. O Brasil não consegue mais. E os caras vêm por... Qual foi o jogador que comparação? Desculpa, Tiras. Tem um jogador que disse que não viu o jogo da seleção porque era muito tarde. Ele Foi o Rafinha mesmo. Acho que foi o Rafinha. Não, foi o Savinho. Savinho, foi. Eu tô Manchester City, tentando fazer uma comparação sobre isso que o Vessone falou. Mais ou menos, todo mundo aqui trabalhou já, teve chefe e tal, na vida. Temos ainda. E quando você trabalha num lugar que o chefe não te inspira, ou que você olha pro chefe e fala... Eu não estou aprendendo nada com esse cara aqui. Eu poderia estar no lugar dele porque eu faria mais ou menos parecido. E isso é muito ruim. Sim. Para um profissional qualquer. Eu acho que com o Ancelotti não tem isso. Os caras vão ver o Ancelotti e falar, bom, com esse cara aqui, esse cara vai me ensinar alguma coisa. E mais do que isso, eles têm uma rotina de treinadores muito bons e vêm para esse. É pior ainda. Exato. O cara vai para um outro ambiente e fala, ambiente. Mas aqui pensei que eu fosse aprender, não aprendi nada. Todo mundo teve uma decepção dessa. Vai para um lugar e fala, mas eu achei que fosse outra coisa, e não é. Né? Então, eu acho que talvez a comparação... Talvez a força do Ancelotti esteja um pouco aí. Eu parece, acho, né? Pode ser. Vamos ver os números. Depende.
Do quê? Depende de quem ele vai trazer junto com ele. Então. Os números do Ancelotti são 31 títulos na carreira. Né? Se ele chegar lá, oi pessoal, tudo bem? E entregar essa carta aí, ele já fica maior que todo mundo. Treinou a Reggiana, o Parma, a Juventus, o Milan, o Chelsea, o PSG, o Bayern, o Napoli, o Everton e o Real Madrid. Com o seu último trabalho, 231 jogos, 158 vitórias, 36 empates, 37 derrotas, aproveitamento de 73,9%. Parece o Abel. É um aproveitamento de Abel Ferreira, que tem aí o Ancelotti. Da Europa é os 5 maiores... Olha só. Ele ganhou todas as ligas. As 5 maiores ligas ele estava lá, né? E essa sobrancelha dele levantada, lembra? Foi campeão das 5 maiores ligas do mundo. Juntos, já pensou? Das 5, eu tinha até esquecido que ele tinha sido campeão francês, pra você ter uma ideia. Ele foi campeão das 5 maiores ligas nacionais do mundo, além de ter 5 Ligas dos Campeões. Nossa. Pouca coisa, não? É muito grande, cara. Né? É muito grande. Então é um negócio imenso. Tá aí uma coisa que eu me motivaria a fazer depois de velho. Velho não, né? Tô no auge. Depois de um cartel desse, aceitar a seleção ou não? Não. Uma seleção? Não, e cobrir a seleção. Ah, bom. Tá. Aprender com ele. Jornalisticamente. Entendeu? Claro, sim. Porque isso me motivaria. Muito. Então, o seu sentimento pode ser um pouco dos jogadores. Talvez. Vai ter briga entre eles, talvez, para querer ir para a seleção muito mais agora. Agora, o Rodrigo e o Hendrick devem estar conversando o que agora? Almoçando lá em Madrid, uma paella. O meu ponto. Né? Acho que para os dois. O Rodrigo e o Hendrick. Eles devem estar conversando. Mas que na seleção mas eu acho que esses caras vão... muda tudo. O Ancelotti vai falar, eu não gostava, o Rodrigo estava em baixa comigo no Real Madrid, ele não vai para a seleção. Porque é isso. Eu acho que ele, Hendrick, o cara vai trazer. Vai levar esses caras, você não acha? Vai. Eu acho que a chance de pegar caras em baixa e transformar em jogadores melhores é maior do que queimar outros caras. Ele deu uma ancorada ali no Casemiro já, né? Mas o Casemiro, depois daquela declaração, vou falar, lembra? Ele não falou nada. Na época da Ela ficou revoltada que eu comparei o Abel com o Ancelotti. É brincadeira, gente. Eles não conseguem, né? E uma coisa que ele tem que ter ciência, que agora, ao contrário do Real Madrid, que tem quase um cheque em branco e contrata de vários países, ele tem uma limitação de um país, de jogadores de um único país. Ele vai ter que se ver. Tipo, ele não pode abrir mão do Rodrigo, do Hendrick. Isso, exatamente. Ele não vai ter o inglês, o francês fera, o inglês fera, o português fera. Ele tem esse mundo Brasil e ele não vai poder abrir mão de todo mundo também. Só uma coisa em relação ao Casemiro, que eu acho que passa um pouco pela questão dos jogadores e os seus comandantes. A decepção não foi o Casemiro aquela vez, foi o Tite. Foi o comandante do Casemiro. Né? Na questão da pandemia, na questão de jogar a Copa América, no Brasil, sem que os jogadores quisessem. E a questão do tratamento do Tite com o Neymar. Porque o Tite foi perdendo o respeito. Isso, ele foi ficando... Quem tinha, com o respaldo que tinha, no início, sobretudo, de tomar a frente das decisões, o Tite foi ficando desse tamanho. Acho que até hoje ele sofre com isso. Então, quem devia... Nós não vamos jogar... Quem não deveria ter beijado o rosto do Marco Polo, colocado as suas condições, colocado as barreiras em relação à presença do Neymar e falar, nós não vamos disputar a Copa América no Brasil porque os meus jogadores não querem estar estourando a pandemia e está todo mundo morrendo. Era o Tite, não era o Casemiro. Certo? Sim. E aí, essas coisas, é isso que está. O Brasil precisa de um comandante com algum estofo. E os técnicos brasileiros, eles padeceram nesse período todo, todos eles. Todos entraram numa... E aí, os clubes brasileiros já são dominados pelos estrangeiros, os principais, e agora a seleção brasileira é dominada por um baita estrangeiro, baita mas em termos de comando. Eu acho que a indústria do futebol